Você já parou para pensar no impacto que criar uma rede de networking global pode ter na sua carreira? O poder do networking é o tema do Mentes do Amanhã de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui Carol Olival, diretora da Full Sail no Brasil. Seja bem-vindo, Carol. Obrigada, Thaís. Carol, queria começar te perguntando como o networking transformou a sua trajetória profissional. Nossa, acho que a minha trajetória foi 100% modificada pelo meu networking, pelas pessoas com as quais eu vinha desenvolver uma rede profissional e manter essa rede profissional ao longo da minha carreira. Antes de eu trabalhar com a Full Sail University, eu tinha uma escola, eu fui franqueada de uma rede de escolas de inglês e fui chamada várias vezes para treinamentos internacionais como franqueada. E em cada treinamento internacional que eu ia para receber informação, né, para ser treinada. A gente tinha desenvolvimento de novos produtos e tal, e a gente recebia o treinamento para voltar para o Brasil e replicar para as equipes aqui no Brasil. E nesses treinamentos eu fiz uma rede enorme de networking internacional, de conhecer outros franqueados, conhecer outros profissionais dessa mesma empresa, e foi isso que me abriu os olhos, principalmente porque a gente fica achando que no Brasil as coisas são assim, ou o brasileiro é desse jeito. E eu vi muito nessas oportunidades de networking que não é o brasileiro, né? É o ser humano. Era uma coisa que a gente achava que só acontecia no Brasil e estava acontecendo na China, estava acontecendo na Colômbia, em Portugal. Então acho que esse foi meu primeiro contato, assim, de networking internacional, que abriu muito os meus olhos. Acho que o primeiro choque, assim, que eu tive de realidade foi perceber o quanto o inglês como ferramenta poderia mudar a minha carreira, como mudou depois, né? Eu aprendi inglês e depois tinha escola de inglês, então o inglês para mim era parte do meu trabalho, mas eu não tinha entendido ainda as possibilidades que ele traria para minha própria carreira, e mudou o meu jeito até de entender o que eu gostava de fazer no meu trabalho. Olha só, aqui muda o referencial, né? Você enxerga realidades, conhece pessoas e se abre para oportunidades que não existiriam se você ainda tivesse essa barreira do idioma. É um mundo que é desse tamanho, fica um mundo desse tamanho, simplesmente porque você fala outra língua. Muito bom. E na sua visão, Carol, o que significa ter uma rede de networking forte? É só conhecer muita gente? É só ter muito seguidor no LinkedIn, por exemplo? Ter seguidor não é ter uma rede de relacionamentos profissional, né? Aliás, ter seguidor às vezes é só ter investido um dinheiro ali para ter aquele número, para fazer a gente fala, a vista bonita no seu perfil, né? Ter uma rede de relacionamentos profissionais é uma outra coisa. Uma rede de relacionamentos profissionais, ela tem que ser uma rede de pessoas com as quais você sabe que você pode contar e que contam com você também. Isso exige uma certa manutenção, inclusive uma certa logística, uma certa rotina de manutenção dessa rede, né? Não é só conhecer a pessoa. Não é falar uma vez com a pessoa, né? Aliás, acho que esse é um dos maiores mal entendidos ou mal-estares, assim, quando a gente fala de, precisa fazer networking, precisa ter uma rede de relacionamento. Como a gente acaba deixando muitas vezes só para quando a gente precisa, aí quando você vai pedir uma ajuda, isso vem de uma forma muito negativa, né? De você estar num lugar inferior, de ter que pedir uma ajuda ou de uma apresentação, ou até pedir uma vaga de trabalho, contar que está buscando uma oportunidade no mercado. E isso é muito deixar a porta ser arrombada, né? Na hora que você está precisando, daí, se você não tem uma rede que estava em constante manutenção e desenvolvimento, aí você vai ter que calçar a cara e fazer isso mesmo, né? Bater lá na porta e falar lembra de mim? Agora eu estou precisando de uma oportunidade. Se você mantém a sua rede, isso é uma troca constante de você ajudar quando os outros precisam ser ajudados e naturalmente pedir ajuda quando você precisa de ajuda. Inclusive, se você tiver ajudado alguém, essa pessoa ela vai se sentir em débito com você e vai querer te ajudar antes de você precisar pedir ajuda. Então, isso é ter uma rede de relacionamentos, né? E hoje fica muito mais fácil. Há 20 anos você precisava ir lá tomar cafezinho, encontrar pessoalmente. O valor do encontro pessoal ainda é gigantesco, né? Mas hoje você consegue manter
a sua rede através até das redes sociais, um e-mail que você manda, uma mensagem de WhatsApp, né? É muito mais fácil você manter essa rede viva. Então, como manter essa rede viva no dia a dia? Que oportunidades nós podemos encontrar na nossa rotina para reforçar essa conexão que nós temos com essas pessoas que fazem parte da nossa rede? Acho que o primeiro passo é a consciência. Você está sempre lembrando de quem é essa rede. O passo antes desse primeiro passo, o passo 0, é conhecer a sua rede se ela ainda não está muito clara para você. Tem um exercício que eu aprendi a fazer há muitos anos atrás e que eu refaço constantemente, que é listar as pessoas com quem eu mais trabalho, as pessoas com quem eu trabalho mais imediatamente, né? Uma primeira coluninha ali, listar as 20 pessoas com quem eu mais trabalho hoje e depois lembrar quem me apresentou, através de que instituição, entidade eu cheguei até aquela pessoa. E aí, ir decupando isso até chegar em quais são as suas fontes principais de networking. Então, eu lembro que teve uma época que a minha fonte número 1 era o LinkedIn. A maior parte das pessoas com quem eu estava efetivamente fazendo alguma coisa, eu tinha conseguido entrar em contato através de um grupo do LinkedIn. Então, isso me trouxe a consciência de que, eu nem lembrava tanto desse grupo, mas eu falava, essa pessoa veio desse grupo, essa outra pessoa também veio desse... Poxa, eu preciso nutrir esse grupo, porque ele me traz boas fontes de conhecimento. E eu preciso nutrir essas pessoas que estão aqui na minha listinha. Então, por isso que eu falo que você, às vezes, precisa ter uma certa logística ali e marcar na agenda mesmo, né? O momento de fazer o teu networking, ter claro qual é essa lista de pessoas que são importantes para você hoje e ter uma certa estratégia de onde eu quero estar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, quem são as pessoas com as quais eu preciso desenvolver relacionamento ou aprofundar relacionamento. E aí atitudes simples como li um artigo, achei legal, deixa eu ver quem tem a ver com esse artigo e vou mandar, lembrei de você, olha que legal. Quanto tempo isso leva do nosso tempo, né? É muito rápido fazer isso, é muito mais essa consciência de tentar aproveitar esses momentos e refazer essas conexões. Muito bom. Você comentou algo na primeira pergunta que eu te fiz, né, sobre a importância do inglês para te abrir horizontes, para que você conseguisse realmente entender pela primeira vez ali o quanto você poderia se conectar com as pessoas. Quando nós temos contato com pessoas de diferentes culturas, no caso de uma experiência internacional de estudo, por exemplo, e a gente conhece pessoas com diferentes culturas, de diferentes lugares, isso enriquece também o nosso repertório. Para quem segue uma carreira, que é uma carreira criativa e tecnológica, que está amplamente conectada e globalizada, esse olhar é um diferencial no mercado de trabalho? Completamente, né? Eu vejo muitas empresas pedindo fluência no inglês, quando na verdade o que elas estão buscando é conhecimento multicultural. Você só vai conseguir ter esse conhecimento multicultural se você tiver a fluência no inglês, ele é o primeiro passo. Então uma coisa é você falar inglês, outra coisa é, através do inglês, você conseguir estar numa reunião que tem uma pessoa da França, uma pessoa da Índia, uma pessoa da China, e você saber se comportar, entendendo essas diferenças culturais que vão do jeito de falar, do conteúdo do que falar, do nível de formalidade que você precisa ter quando você vai falar. Isso te abre um outro horizonte, aí você consegue entender as diferentes perspectivas de cada país. E isso sim é trabalhar com uma multiculturalidade. E é uma das coisas mais gostosas que existem, porque você passa a enxergar o outro e até assim enxergar e falar, nossa, isso aqui é só no Brasil que a gente se comporta. Eu lembro uma das primeiras coisas que eu vi foi o comportamento em reunião, porque quando eu trabalhei antes de trabalhar para a Fossil University, eu trabalhava para uma empresa que era europeia, e era outro modus operandi na reunião. Nos Estados Unidos é quase que marcado no relógio, assim, são 5 minutos de amenidades, de como foi seu fim de semana, tá tudo bem com a família e tal, e depois é a pauta do que vai ser falado naquela reunião, e no final é um fechamento com as datas de entrega, próximos passos, isso é tudo anotado e isso é do dia a dia deles. Aqui no Brasil, frequentemente a gente entra numa reunião, conversa de tudo, menos do objetivo daquela reunião e sai sem data nenhuma de entrega, né? Tendo que agendar uma próxima reunião para decidir. Para falar daquele assunto. E aí você vê, não é tão gostoso quando hoje, quando eu encontro um brasileiro que tem essa metodologia de reunião,
de ter tudo. É lógico que você vai ter o momento de se conectar com a pessoa, saber como foi o final de semana, mas ter tudo organizado do seu objetivo daquela reunião e do próximo passo, quando a gente vai falar de novo, o que você vai me entregar. Isso me valoriza como brasileira hoje, né? E foi uma coisa que eu aprendi trabalhando com americanos. Olha só que interessante. Realmente, essas histórias sobre o networking e a conexão das pessoas, elas nos trazem essa perspectiva diferente de culturas. E agora a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, Carol, no estúdio, para conhecer um pouco melhor qual é a história do César Munhoz. O César, que é graduado e embaixador da Full Sail. Se você já assistiu os episódios anteriores, você já viu o César por aqui no quadro Fatos e Dados, mas agora a gente vai entender um pouco melhor qual é a história do César e como o networking teve uma participação importante na carreira dele. Vamos conferir. Oi, Carol. Eu tô aqui com o César Munhoz, que é artista visual, músico, sound designer para filmes, evento e moda. Muito obrigada pela sua participação, César. Obrigado, Júlia. Muito legal estar aqui com vocês. Perfeito. Bom, para começar, conta um pouco da tua experiência e da tua trajetória no mercado internacional para nós. Como você disse, eu trabalho em várias frentes, na música, nas artes visuais. Eu comecei como músico, trabalhando com trilha para eventos e moda e cinema. E aos poucos, à medida que eu fui trabalhando com pessoas de outras áreas, né, eu percebi que eu também eu gostava das outras áreas ali, né? E eu acabei trabalhando também com performance art, um pouco com artes visuais, um pouco com vídeo, com cinema. E eu já surgiu uma pergunta na minha cabeça, que é como é que eu vou conseguir navegar por essas frentes todas, né? E transformar isso em carreira, né? Carreira efetivamente, assim, né? Então, eu primeiro comecei a realmente, efetivamente, a trabalhar com tudo isso, e foi nessa jornada que eu conheci a Full Sail, né? Eu fiz o Masters in Entertainment Business, foi muito bacana, porque me ajudou a rever tudo que eu tinha feito e a planejar o que eu queria dali para frente, né? E como hoje o assunto é networking, foi muito bacana, porque a Full Sail também me ajudou a entender o que é networking, me proporcionou oportunidades de networking, e foi muito legal nesse sentido, me ajudou a pave a different way dali para frente, né? Perfeito. E tem algum momento marcante, algum desafio ou alguma situação em que o networking foi essencial para conseguir realizar com êxito? Que você pode compartilhar conosco de experiência prática? Olha, me ajudou muito nas minhas primeiras turnês internacionais. Eu tenho um projeto chamado Mitômano, que mistura pop e música experimental. E eu comecei ali a ver como é que eu ia levar aquilo para o palco, e comecei a me aventurar, literalmente me aventurar, entrar em contato com pessoas, procurar festivais, negociar presença nos festivais, como é que eu lido com line-up, como é que eu lido com rider, como é que eu lido com público, né? E foi muito bacana porque ali eu aprendi como é que você negocia uma coisa com meses de antecedência, como é que você negocia uma coisa que acontece no dia seguinte, né? No meio dessa turnê apareceram muitas oportunidades de, puxa, tem um lugar bacana aqui para fazer um show, deixa eu ver o que acontece, né? E deu certo, muitas vezes, outras vezes não deu certo, outras vezes eu entrei em contato e a pessoa me disse que não gostava do meu trabalho. Outras vezes eu entrei em contato e a pessoa me disse, olha, pena que dessa vez não dá, mas na próxima dá, né? Então você acaba aprendendo a lidar com isso tudo, né? Aprendendo a lidar com os limites do outro e aprendendo a lidar com como você se coloca no mercado e tem uma postura profissional mesmo quando você conversa com essas pessoas, né? Perfeito, César. E, na tua opinião, qual o verdadeiro valor do networking? Como o networking te ajudou na tua carreira? Olha, para mim, a coisa mais importante no networking é estabelecer relações de confiança. E
se a gente falar de networking, o networking serve para trabalho, né? Para você ter trabalho, né? Para você se manter no mercado e também para alimentar o mercado. A gente fala muito assim de ir ao mercado para conseguir trabalhos e, né, manda jobs, mas também lembrar que você tem que ajudar a estimular ele, né? Você tem que também ajudar a estimular ele, você compartilhar ideias com as pessoas, prover trabalho aos outros, né? Ter fornecedores, né? Então, para mim, essa é a principal importância, né? Perfeito. E agora falando sobre experiências internacionais, como o contato com diferentes culturas impactou na sua forma de trabalhar e enxergar o mundo? Olha, para mim, o mais importante foi como essa experiência é grounding, né? A gente pensa, quando você pensa em projetar uma carreira internacional, você pensa, vou ganhar o mundo, né? Né? A gente tem uma experiência, o exemplo da Anitta, por exemplo. A Anitta foi uma pessoa que foi ganhar o mundo, mas a gente não sabe que a Anitta, antes de ganhar o mundo, ela foi entender o mundo, né? E isso tenho certeza que foi muito grounding para ela, entender o que o mundo quer, o que ela pode oferecer ao mundo, o que o mundo quer dela, se não quer, quem não quer, né? Para mim, isso foi o mais importante, conhecer as culturas e respeitá-las, e perceber que tem momentos em que vale a pena eu trabalhar num projeto com uma cultura específica, tem momentos que não é a minha vibe, às vezes é a vibe de um colega que faz um trabalho parecido, às vezes é outra coisa, né? Para mim, essa foi a coisa mais importante. Bom, César, estamos chegando ao fim da entrevista e eu queria encerrar com uma última pergunta, que é quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar fazer networking ou a buscar experiências internacionais? O que você pode deixar de dica, de conselho para quem está iniciando essa trajetória? Olha, quando a gente fala de networking, existe uma linha muito fina entre amizade e trabalho. Tem pessoas que conseguem navegar muito bem por isso. E tem pessoas que preferem uma abordagem mais direta, né? Tem pessoas que, não, quero ficar amigo da galera e ver o que acontece, né? E tem pessoas que já chegam, não, quero trabalhar contigo, essa é a ideia, essa é a proposta e tudo mais, né? E tudo bem, acho que as duas formas são boas, mas é importante que você perceba desde o começo qual é a tua vibe, né? Até porque, por exemplo, você começa virando amigo da galera, de repente você quer... E daí criam-se relações de amizade mesmo, né? E daí você quer trabalhar com a pessoa, como é que você vai discutir contrato com um amigo, né? Às vezes nessas relações de amizade vem cônjuges, né? Surgem casais, como é que você vai discutir contrato com teu cônjuge, né? Então tem todas essas questões que eu acho que é importante você não tem como prever isso, mas é importante você manter essa questão na tua cabeça, né? Até para você ver quando é hora de fazer alguma coisa juntos ou não, né? E também perceber como é que você quer começar, né? Quero começar já com essa abordagem direta, quero primeiro começar com as relações de amizade, né? Você tem essa opção. E você tem, durante a sua carreira, você tem a opção de mudar a tua abordagem também, da forma que você se sentir confortável, né? Hoje eu estou com 46, eu comecei a fazer isso quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos. Nossa, são quantas pessoas, né? Existem entre 20 e 46. E quantas formas de querer trabalhar existem nessa jornada. Então mantenha essa pergunta acesa na tua cabeça para que você consiga direcionar a tua carreira de uma maneira que seja bacana para você e para os outros também. Perfeito, César. Muito obrigada pelos conselhos. Foi uma conversa incrível. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão aí no início da trajetória. Deixo com vocês aí no estúdio. Até a próxima. Carol, a gente está falando de networking, mercado, mas e para quem ainda está na fase de estudos? Para quem está no ensino médio, para quem está numa graduação, já é hora de começar a fazer networking? Eu diria que já estamos todos fazendo networking do momento que a gente nasceu até agora. Às vezes a gente faz sabendo, às vezes a gente faz sem saber.
Até hoje, eu tô com quase 50 anos, tem momentos em que eu encontro com pessoas que estudaram comigo. Não faz muito tempo, fui dar palestra na escola onde eu tinha estudado. Foi um networking que me trouxe resultados 40 anos depois, porque essa escola eu tinha estudado ainda ali no primário, na época, né, do 1º ao 4º ano, e fui dar palestra lá e entrei como uma graduada daquela escola. Isso é networking, né? Então tem esse networking que a gente faz de forma consciente e o que a gente faz de forma inconsciente. O que eu diria é que é muito pesado você falar em networking para um jovem ali de 13 a 17 anos, né? Mas eles já estão fazendo, talvez eles não saibam. E aí eu acho que só essa consciência de lembrar realmente que daqui a 10, 20, 30 anos, quando eles olharem para o lado, vai ser aquele colega que estava fazendo a bagunça ou que estava estudando direitinho que eles vão encontrar no mercado. A gente tem várias histórias, histórias do Bill Gates, histórias nossa, são tantas pessoas, né, que a gente vai entender que tipo de estudante eles eram e que pessoas eles se transformaram lá no mercado de trabalho, e a gente se surpreende muito com essas escolas, com essas histórias. Imagina se a gente tivesse consciência de tudo isso quando a gente estava lá com 15, 16, 17 anos. Então, acho que só virar essa chavinha e olhar os seus colegas de hoje como seus possíveis colegas de daqui a 10 anos, só que num outro ambiente. E aí começar a plantar essa sementinha hoje. Legal. E de que maneira, Carol, a Full Sail estimula o networking entre os alunos? A gente fala muito de networking. É um dos nossos assets, uma das nossas devolutivas mais valiosas para o aluno é a quantidade de outros alunos que eles vão conhecer, principalmente pelos projetos multidisciplinários. A gente falou já em alguns episódios aqui, né, sobre esses projetos. Alguns deles são mandatórios, porque vêm da matéria que a gente está fazendo ali durante o curso. E aí os outros alunos que vêm trabalhar com a gente nesses projetos vêm de forma voluntária. Por que que eles vêm? Porque eles querem contribuir com projetos, aumentar o portfólio e fazer o tão conhecido networking. Então, o tempo todo, a gente está lembrando esses alunos que ali na comunidade escolar, os colegas são fonte de networking, os professores são fonte de networking, e tem muita história de aluno que já saiu e contratou professor para trabalhar para eles. Então, não existe uma coisa que eu acho muito legal do networking, é que não existe mais essa visão hierárquica. Hoje, todo mundo contrata todo mundo e todo mundo é contratado por todo mundo, porque a visão de trabalho está cada vez mais um trabalho por especialidade e por projeto. Então, olha cada ligação que você faz com uma pessoa, quantas outras ligações você consegue ter, e se você conseguir manter o mais vivo possível cada um desses relacionamentos, é uma rede gigantesca que você faz depois e que te garante sobrevivência, bem-estar e que nutre o teu trabalho através do networking. Perfeito. Carol, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Thaís. Mentes do Amanhã de hoje fica por aqui. Siga a Full Sail nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também querem falar sobre o futuro das suas carreiras. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!